Muita gente já ouviu falar em avaliação psicológica, né? Mas o que realmente acontece por trás das portas? Para desvendar esse processo, a gente vai direto na fonte, o guia oficial do Conselho Federal de Psicologia aqui no Brasil. Vamos entender de uma vez por todas o que está por trás daqueles testes e laudos. Pois é, quando se fala em avaliação psicológica, o que vem na cabeça? Para muita gente, é aquela cena clássica de filme, né? Umas perguntas meio doidas, umas manchas de tinta, mas olha, a realidade passa longe disso. É um processo bem mais sério e estruturado. E é exatamente essa ideia que a gente vai começar a desconstruir agora. Então, para começar, a regra número 1, avaliação e testagem não são de jeito nenhum a mesma coisa. Pensa assim, a testagem é só uma das ferramentas, uma parte da coisa toda. Já a avaliação psicológica, esse é o processo completo. Envolve entrevista, observação, um monte de coisa. A analogia da foto é perfeita. A testagem é tipo um clique, uma foto instantânea. A avaliação é o filme inteiro, com o começo, meio e fim. Bom, e qual vai ser o nosso caminho aqui? Primeiro, a gente define o que é essa tal de avaliação. Depois, mergulha na ética por trás dela. Vamos dar uma olhada nas ferramentas que os psicólogos usam, ver como isso aparece no nosso dia a dia e, no final, entender por que tudo isso é tão importante. Bora lá? Ok, começando pelo começo. O que é de fato uma avaliação psicológica? A chave para entender isso está nessas duas palavras aí, processo científico. Ou seja, não é nada tirado da cartola, não é achismo, é um método, sabe? Tem começo, meio e fim, tudo muito bem estruturado e baseado em ciência. E olha só o que a definição oficial do Conselho Federal de Psicologia nos diz. Basicamente, é uma investigação para quê? Para juntar informações que vão ajudar em uma tomada de decisão. E isso é super importante. Não é uma avaliação por avaliar. Ela tem um propósito muito prático, seja para um tratamento, para um processo seletivo, enfim, para decisões que impactam a vida das pessoas. Beleza? Já entendemos o que é. Mas agora a gente entra no que talvez seja a parte mais importante, a espinha dorsal de tudo isso, a ética. Porque, né, não adianta nada ter um monte de técnica se o processo não for justo, correto e principalmente muito responsável. E quem dita as regras desse jogo é o Conselho Federal de Psicologia, o CFP. Pensa no Código de Ética Profissional como uma bússola mesmo, que guia todo o trabalho. Ele existe para garantir duas coisas. Primeiro, proteger os direitos de quem está sendo avaliado. E segundo, para que a sociedade inteira possa confiar naquele resultado. E olha que importante esse trecho do código. Ele está dizendo com todas as letras qual é o dever do psicólogo. O serviço tem que ser de qualidade, com base na ciência, na ética e na lei. Ou seja, de novo, não tem espaço para eu acho que. Tem que ter fundamento, tem que ter base científica. E aqui é o outro lado da moeda, o que é expressamente proibido. E não podia ser mais claro, né? Um psicólogo não pode, de jeito nenhum, emitir um documento, um laudo, sem uma base técnica e científica sólida. Isso é uma proteção imensa para todo mundo, para evitar conclusões tiradas do nada, sem um trabalho rigoroso por trás. Tá legal. A gente já sabe o que é e que precisa de ética. Mas como é que o psicólogo junta as informações para fazer essa análise toda? É aí que entra o que a gente pode chamar de kit de ferramentas oficial. É como se o psicólogo fosse um detetive mesmo, usando vários métodos para juntar as pistas e, no fim, montar o quebra-cabeça. E a base de tudo, o alicerce da investigação, são as chamadas fontes fundamentais. Pensa nelas como as ferramentas essenciais, aquelas que são obrigatórias e que têm o selo de aprovação da ciência. Não dá para fazer uma avaliação sem elas. E quais são essas fontes? Bom, tá aí. Os testes psicológicos, claro, mas olha o resto. Entrevistas, a observação atenta do comportamento, técnicas de grupo. Percebe como o teste é só uma parte? É por isso que a gente bate tanto na tecla de que a avaliação é muito, mas muito mais do que só aplicar um teste. E além dessas ferramentas principais, o psicólogo pode lançar mão do que a gente chama de fontes complementares. Elas não são o prato principal, digamos assim. São como acompanhamentos que ajudam a temperar, a dar mais contexto e aprofundar a análise. O que seriam essas fontes? Por exemplo, um relatório de um médico ou de um professor da escola, ou até outras técnicas que não são exclusivamente psicológicas, mas que têm seu valor científico comprovado. O mais legal disso é ver que o psicólogo não trabalha numa bolha. Ele junta informações de vários lados para ter a visão mais completa que conseguir. Tá, mas e os testes? Qualquer um serve?
de jeito nenhum. E é para isso que existe o SATEPSI. Pensa no SATEPSI como um selo de qualidade, um imetro dos testes psicológicos. Se um teste está lá, é porque ele foi super bem analisado, testado, e o Conselho Federal de Psicologia disse, ok, esse aqui é confiável, pode usar. Muito bem, já vimos a teoria toda, a parte técnica. Agora vamos trazer isso para o mundo real. Onde é que esse processo todo aparece no nosso dia a dia? A gente vai ver que é mais comum do que se imagina. Um exemplo clássico que quase todo mundo conhece, a avaliação para tirar a carteira de motorista, o famoso psicotécnico. E é importante entender, o objetivo ali não é julgar se a pessoa é boa ou ruim, é para verificar habilidades bem específicas que são essenciais para a segurança de todo mundo no trânsito. Coisas como atenção, tempo de reação, controle da impulsividade, tudo isso conta. Agora, um outro exemplo, mas com um nível de responsabilidade lá em cima, a avaliação para ter o porte de arma de fogo. Aqui o objetivo é direto e reto. É preciso identificar se a pessoa tem as características psicológicas mínimas para manusear uma arma com segurança e responsabilidade. É uma questão de proteger não só quem vai ter a arma, mas a sociedade inteira. Bom, estamos chegando na reta final, e agora é a hora de amarrar todas as pontas. A grande pergunta é, no fim das contas, por que é tão importante que exista um processo de avaliação psicológica sério e bem regulamentado como esse? Para resumir, a importância está aqui. Primeiro, o processo tira a decisão do campo do achismo e a coloca no campo dos dados confiáveis. Segundo, ele garante que a avaliação seja justa e ética. Terceiro, protege quem está sendo avaliado. E por último, como a gente viu nos exemplos do trânsito e do porte de arma, ele protege toda a comunidade. É um sistema de segurança, no fundo. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Sabendo agora que existe todo esse processo científico, rigoroso e ético por trás, será que isso muda a forma como a gente enxerga o peso e a seriedade dessas decisões que afetam tanto a nossa vida e a de todo mundo? Fica aí o pensamento. Valeu pela companhia nessa nossa análise.